A paz do Senhor Jesus a todos. Pastor Roberto Visnadi. Eu quero deixar um testemunho bem rápido para edificar a sua vida. Hoje, como um pastor, como um servo de Deus, mas nem sempre foi assim. A minha trajetória foi bem dolorosa para chegar aonde eu cheguei. Há anos atrás, frequentei uma igreja chamada Presbiteriana do Brasil, aonde eu fiquei ao longo de aproximadamente 10 anos. Ali eu conheci a palavra de Deus, eu conheci quem era Jesus. Eu fui convidado para participar de um grupo de louvor, aonde eu toquei trompete por muito tempo. Mas as propostas do mundo me chamavam muita atenção e eu cedia a esses pratos. Até que um certo dia conheci as drogas, me desviei da presença do Senhor e caí no mundo, aonde eu fiquei quase 11 anos da minha vida escravo da cocaína. Tive 4 overdoses, cheguei num estágio de andar arrastando por dentro da minha casa. No meio desse período, a minha esposa e minha família padecendo, sofrendo, e eu era um desacreditado no meio da minha família. A palavra que era lançada sobre a minha casa era: larga dele, abandona ele. Ele só tem 3 caminhos: a morte, a prisão ou ser um nóia vagando aí nas ruas. Desde então, irmãos, Deus falava no coração da minha esposa: não abandona ele, pois eu tenho uma linda obra na vida dele e farei dele um grande pregador da minha palavra. Porque Deus tinha me usado na época que eu estava nessa igreja para resgatar ela e tirar ela do catolicismo. E um certo dia, drogado, um certo dia, naquele êxtase da cocaína, eu tive um encontro. Eu me vi sendo arrebatado para o inferno, aonde Satanás estava me levando. E eu, de tanto as pessoas pregar para mim voltar, eu fiz um voto com Deus novamente e voltei para a presença do Senhor. Voltei me arrastando, até que Deus mandou um pastor na porta da minha casa, que não era o meu pastor da igreja onde eu congregava, que lá eu estava desanimado, por tanto vexame que eu tinha passado, que tinha feito. O povo não acreditava mais na minha mudança, por ser uma igreja tradicional. E Deus mandou um pastor na porta da minha casa e ele me fez um convite. E até então eu fui para essa igreja e fiquei 5 anos da minha vida congregando nesse ministério, por quase 5 anos. Desde então, comecei a ter uma experiência com Deus. Deus foi me libertando do mundo. Deus foi restaurando o semblante de Cristo que havia perdido sobre a minha pessoa. Mas a colheita a qual eu havia plantado, não tive êxito em escapar dela, pois o Senhor falava claramente comigo: eu te recebo, meu filho, eu vou cumprir a obra que eu tenho na sua vida, mas aquilo que você plantou, você vai ter que colher. Quando o Senhor começou a linda obra na minha vida, eu por anos passei por uma amarga colheita. Fiquei congregando nesse ministério
até que comecei uma intimidade profunda com Deus. No monte, orando por quase 4 anos dentro do monte. Campanhas e campanhas, renúncias e renúncias. E Deus começou uma linda obra na minha vida. Teve uma certa vez, eu dentro do monte, rodeado de pastores, e me deram a Bíblia para mim tirar uma palavra, um capítulo, e li lá 2 versículos e eu não sabia explicar. E eu fui humilhado. Falaram, não é para dar a Bíblia para ele, dá a Bíblia para quem sabe explicar. Naquela noite eu coloquei minha cara no pó, me ajoelhei e chorei muito. Falei para Deus, nunca mais eu quero passar por essa humilhação. Desde aí então o Senhor começou uma obra na minha vida, mas eu fui muito podado, muito modado, porque eu era uma pessoa que tive um passado bem difícil. E as pessoas não me depositaram credibilidade. Até que um dia eu já era presbítero, tinha passado pelo diaconato, fiquei um tempo de diácono, e ao presbitério, uma certa feita, Deus me acorda, eu sento à cama, Ele me deu uma visão, eu levantando e indo até a copa da minha casa, aonde a minha Bíblia estava. Ele abriu a minha Bíblia, eu vi aquele ser todo de branco na minha frente. Hayastou de calabassurimi calabai, todo de branco, reluzente, que eu não enxergava o teu rosto. Ele abriu a minha cabeça como se fosse um zíper, e aquela Bíblia aberta, resplandecente, entrou dentro da minha cabeça. Ele fechou a minha cabeça novamente com o zíper e me colocou uma coroa cheia de pedras em cima da minha cabeça e falou, eis que hoje eu te entrego o dom do conhecimento e o dom da ciência. Depois daquele dia, irmãos, nunca mais a minha vida foi a mesma. E ele reconfirmou a promessa que tinha me feito, falando, eu tenho um povo nas suas mãos, e o povo já está à sua espera. O Senhor colocou uma sabedoria a qual eu nunca tinha e nunca pensei em ter. Deus começou um trabalho extraordinário depois daquele dia. A minha vida passou a se elevar no patamar espiritual, aonde outrora um drogado, viciado em cocaína, viciado em pornografia, um desenganado pelos familiares em meio à sociedade, Deus me levantou com veemência para pregar a tua palavra, e cumprindo aquilo que Ele havia me prometido, eu apacentei uma igreja na cidade de Presidente Prudente, a qual Ele confiou nas minhas mãos, por quase 3 anos, aonde retornei à cidade de Rancharia, aonde atualmente estou, por enquanto, por causa de uma alma, de uma vida, a qual hoje dorme em Cristo. Muitas das vezes nós não entendemos o trabalhar do Senhor, mas por causa de uma alma, Ele muda decreto, Ele quebra protocolo. Então, não sei nem o dia e nem a hora aonde Deus vai me entregar novamente o povo a qual Ele me prometeu e vem confirmando dia após dia. E eu vim aqui como um homem de Deus a te instigar, não desista do teu sonho, não desista do teu chamado. Outrora eu era um desenganado, desiludido. Hoje, pela misericórdia de Deus, um pregador da sua palavra. Aleluia! Deus começou a me entregar os dons, a qual eu não sabia que tinha. Eu fui saber que tinha numa prova de fogo que eu passei, um teste que eu passei. Deus me testou na área da libertação, ver se eu estava apto a receber aquilo que Ele tinha para me entregar. Satanás me tentou com um prato e eu rejeitei esse prato. E dali então o Senhor começou a me usar na libertação, na cura, na restauração e no renovo. Pois eu não sabia.
Fui sabendo um dia quando eu preguei a palavra e o Senhor me tomou de uma maneira e eu vi o que Ele tinha me entregado. Aquilo eu me humilhei e reconheci o quão miserável eu era e quão miserável eu ainda continuo. Eu quero dizer, quem não era, quem não era, Deus chamou para confundir muitos sábios e entendidos. Deus chamou para mudar a história. Deus ainda escolhe quem não é para confundir quem é. Ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir a sábia. E em meio a tanta luta, tanta prova, guerras, o mesmo desenganado que eu era outrora, que eu fui lá atrás, hoje, pela graça de Deus, estou de pé há anos, firme, levando o evangelho como a minha própria vida, honrando a Deus por onde eu passo, servindo Ele em espírito e verdade. Porque a primeira libertação que eu tive na minha vida foi para nunca mais eu contar mentira. Eu falei para o Senhor: Pai, se o Senhor tem algo na minha vida, eu nunca mais eu quero contar mentira. Porque eu contava muita mentira, irmãos, mas era demais. Eu tive que abrir mão. Aleluia. E eu volto a dizer, e eu quero deixar um parênteses aqui: Deus não entrega dom para crente mentiroso. Você pode falar: Deus me usa, mas eu conto uma mentirinha. Não é Deus que está te usando. Deus, vai dizer através de seu Filho Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. O pai da mentira continua sendo Satanás. Aleluia. Deus, ele é inegociável, ele não negocia os teus princípios e valores. Eu só recebi algo do céu quando eu me posicionei e tomei vergonha na minha cara. Eu quero dizer para você: você pode, você consegue, você não é o que dizem, você não é o que estão falando de você. O mesmo Deus que operou e agiu na minha vida é o mesmo Deus que vai operar e agir na tua vida a partir de hoje. Eu declaro sobre a tua vida, como homem, como servo de Deus, como miserável e pequeno eu sou, mas receba esse testemunho de todo o seu coração e seja edificado pela palavra de Deus.